Olá, gente, tudo bem? Estamos começando mais um Arquipapo. Hoje sem a Renata, infelizmente, não pôde participar. Não pôde vir. Mas aí a gente trouxe uma convidada super especial, que é a Carolina Araújo. Olá, Diga pessoal. oi, Carol. Oi, boa noite. Bom, eu sou o Cazu e também está junto comigo o Gabriel. Presente. E hoje a gente vai tratar de um tema que foi bastante sugerido pelos ouvintes, que é sobre BIM, sobre a plataforma BIM. Então vamos lá. Então é o seguinte, bom, esse tema BIM que é um tema super contemporâneo aí que a gente precisa tratar e como, né, eu particularmente não sou um grande especialista nessa área, o Gabriel... Nenhum de nós é, nenhum nenhum de nós é. Nenhum de nós três, eu, a Renata ou o Cazu, a gente trabalha com BIM. A gente é do AutoCAD. Hoje somos uns dinossauros, eu acho, né, com essa... E daí, em relação a isso, a gente daí resolveu chamar a Carolina Araújo, que é uma especialista nessa área. Então já está há muito tempo trabalhando com isso. E a Carol é formada em arquitetura, né? É mestre pela Universidade São Judas Tadeu, em São Paulo, né? Na parte de simulação de modelos de edifícios, utilizando tecnologia BIM. E é doutoranda pela UFSC, que é a Universidade de Santa Catarina, lá em Florianópolis, na linha de pesquisa, projeto e tecnologia do ambiente construído. E, além disso, ela também tem um portal que é o Revit Architecture e BIM. Dá aulas, palestras, cursos, enfim, é uma especialista nessa área. Acho que de BIM, principalmente de Revit também, né? Primeira coisa, acho que você pode contar um pouco... Carol, né? Você prefere que chame de Carol? Com certeza, por favor. Carolina é pra bronca, né? Pra bronca. Né, mãe? Mas contar um pouco, acho que é interessante saber como é que você primeiro mergulhou nessa parte da tecnologia BIM e também do Revit, enfim, contar um pouco da tua história aí. Então vamos lá. Bom, eu entrei na faculdade em 2009. Nem se falava quase entre os escritórios e as universidades de BIM. E sempre quando me perguntam como que foi para mim a percepção da tecnologia BIM e do Revit, eu acho muito importante voltar lá atrás da graduação, porque esse processo ele foi fundamental para o meu entendimento hoje da plataforma e também para eu ter conseguido lançar os cursos e templates que hoje eu tenho na minha loja. Então, assim, na minha graduação, logo no primeiro ano, eu já estava em estágio, porque... Aluno de arquitetura sabe como é que é. Sempre precisa fazer alguma coisa, porque precisa preencher e também alguma renda. Sim. E aí que eu acabei indo para um dos melhores escritórios de arquitetura em Curitiba. Só que esse escritório, ele fazia muito, só projeto executivo. A demanda de projeto lá era muito grande e sempre tinha coisa arada para fazer. Só que lá, o interessante é assim, ninguém mexia em AutoCAD. Eles utilizavam outro software 2D. Isso em 2009. MicroStation. Não é BIM. Nossa, alguém já ouviu falar BIM. isso? Não é BIM. Já ouvi esse nome. MicroStation. Mas não é BIM. É 2D. E aí, o que aconteceu? Mais ou menos no ano de 2010, eles queriam adotar a implementação da tecnologia BIM no escritório. Como era um escritório grande, então como que funcionava? Uma equipe de 3 aprendia um pouquinho, e depois, quem dava essa aula não participava mais. O grupo de 3 que se formava a outra equipe. Assim mas eles iam para fazer um curso fora do escritório e traziam essa para dentro? Não, na verdade é o contrário. Traziam o cara para dentro do escritório. Só que para um núcleo pequeno, e daí esse núcleo que ia passando a informação depois para dentro do escritório, né? Isso. Então, assim, nesse meu estágio, eu peguei talvez 10% da migração do escritório em si para migrar do MicroStation para o Revit. E eu apenas conhecia a interface gráfica do Revit, do software, nesse escritório, e depois eu fui embora. Então você não aprendeu efetivamente muito a mexer? Não. Mas teve o primeiro contato, né? Tive o primeiro contato, que me apresentaram o Revit. E logo de cara me apaixonei. Né? Devido a tantas possibilidades. Só que, na minha cabeça, depois da graduação, eu ficava pensando, como que eles não sabiam? Como que eles não sabem? Por que eles não projetam assim? E eu comecei... Por que eles sempre não projetaram assim, né? Mais ou menos. É porque, bom, eu sabia que era uma ferramenta nova, era um software novo, que pouquíssimas pessoas
sabiam sequer do nome, isso em 2010. E depois que eu saí desse escritório, eu fui para casa com ele já no notebook, eu já tinha a versão estudantil, fui para casa e o que eu fui fazer? Começou a mexer. Fuçar. Aham. Fuçar. E a interface gráfica do Revit é muito dinâmica. Ela é sempre... Dinâmica não. Didática, né? Didática, assim. Ela é, digamos, intuitiva, de certa maneira? Intuitiva. Intuitiva é uma palavra boa. Uma palavra boa. Gostei de você, intuitiva. Vem pra cá. E a interface gráfica do Revit é bem intuitiva, porque todos os componentes que você vai inserir, no caso, na ferramenta, tá o desenho lá em cima. O que é porta, o que é janela, o que é telhado, tá tudo desenho lá. Então, como a interface gráfica, ela ajuda a você a entender o programa, então eu comecei a fuçar. E comecei a entender um pouco. E com isso, a faculdade rodando, e eu apresentando meus trabalhos. E o pessoal, os meus colegas, eles... Nossa, mas como que você conseguiu fazer isso? Como que você fez esse corte automático? Na apresentação dos trabalhos, assim? Apresentação impecável, de uma representação impecável, uma qualidade. E eu não entendia como que eles não conseguiam. Sim. Qual que é o problema de vocês, né? né? É tão fácil. Depois de um tempo que eu fui entender que não era assim. Eu tinha, talvez, sorte, não sei, não posso chamar isso de sorte, mas que eu tenha pego esse primeiro contato com o Revit por causa desse escritório. E foi assim que começou. Então, quando os meus colegas começaram a ver a minha apresentação de trabalho, como é que você fez? Mas quando que você gosta para fazer essa perspectiva? O pessoal colou ali Olha você. só. Não, mas eu sempre deixo bem claro que passar para o Revit é uma coisa. Agora, fazer o projeto é diferente. Eu nunca fiz o projeto. Eu comecei a ganhar meu primeiro dinheirinho fazendo modelagem eletrônica. Para outras pessoas, Para assim, outras entendi. pessoas da faculdade. E na época era R$50. Olha lá. E eu era a pessoa mais feliz do mundo com Aqueles R$50 a mais. Lógico. Nossa senhora, era uma alegria. Quanto não dá em coxinha e paçoca, não é mesmo? É bem por aí. Só que o que aconteceu? Cada período aumentava mais. Você diz a demanda? A demanda ou a inflação que você colocava no trabalho? Graças a Deus, a demanda. Não, era a demanda. Mas lógico, isso estava chamando a atenção do pessoal chamando na faculdade. muita Né? atenção. Consegue entregar com uma qualidade muito boa. E aí, Sim. tanto de representação 2D quanto provavelmente de 3D, né? Então o 50 era o pacote completo ali, né? Pacote completo. Bom, mas e aí eu comecei a fazer esses trabalhinhos e depois de um tempo os professores começaram a se sentir um pouco incomodados. Não brinca. Essa menina está fazendo barulho. Só que daí um deles me chamou bastante atenção, que eu fui conversar com ele, e ele queria me colocar num workshop para falar de Revit. Porque a faculdade não conhecia, ninguém conhecia, os professores não conheciam. Pô, bacana. Ninguém conhecia. Eu que levei o Revit para a universidade. Então, instalei no computador de todo mundo e dei a minha primeira palestra presencial. Bom, e aí, como a demanda, agora vamos falar de demanda de pessoas querendo saber do Revit, começou a aumentar, de turma aqui, outra ali, e começaram a pedir da internet, mais do que presencial. Porque eu sempre participei de um fórum, do fórum no Revit, que a gente compartilha projetos, o que está fazendo. Modelei isso, o que vocês acham? E isso foi crescendo nesse fórum. E pediram para eu gravar meu primeiro curso. E o meu primeiro curso foi em 2014, que eu gravei. Só que, na minha cabeça, não, porque isso não é a coisa para mim. Eu nunca vou gravar, eu nunca vou fazer curso, nunca vou ficar na frente do microfone, mas nunca. E eu fui relutando, até que durou 6 meses. Essa briga interna. Quer saber? Eu vou pegar essa. Foi bem assim. Só que não tinha professores como para ter de auxílio, não tinha quem te falar qual que é o microfone correto, qual que é o fone, qual que é o programa para fazer. Sim, que daí é um outro universo que você precisa entrar, né? Outro universo, totalmente diferente. Em contrapartida, meu sonho sempre foi entrar na academia presencial, por mais que bombe online.
Mas é interessante porque, assim, parece que assim, você foi aprendendo, né, autodidata. Autodidata. E assim, isso começou a chamar atenção, mas as demandas começaram a surgir, né? Como se fosse de maneira um pouco até natural, assim. Pô, faz um trabalho aqui, faz um outro ali. Pô, de repente você é a que mais conhece aqui dentro da faculdade. Pô, você não quer dar uma palestra? Enfim, parece que as coisas foram acontecendo e te puxando para esse caminho de dar aula, de dar palestra e vídeo e tal, né? Sempre assim. Eu nunca planejei nada. Nem planejei estar aqui. As coisas aconteceram. Vocês me ligam do nada, vamos fazer podcast. Sabe o que é podcast e tal, né? Quando eu gravei meu primeiro curso, eu já tinha entendido o método de projeto no Revit, sem saber o que era BIM. Porque a palavra BIM eu fui descobrir depois no meu TFG. Dentro do Revit, eu pensava comigo mesma, mas isso aqui poderia facilitar o projeto se fosse desse jeito. Mas isso aqui poderia ser diferente. Esse navegador de projetos, ele poderia estar organizado de uma forma diferente. E foi aí que eu comecei a organizar do meu método. Então, eu sabia que em um determinado caminho poderia ser mais fácil, poderia ser mais rápido, ou poderia ser mais eficiente. Então, eu criei meu próprio método de trabalho. Hoje eu chamo de método porque, de fato, é um método de processo de projeto. Como organizar o desenho, vamos dizer assim, né? Exato. Como organizar o desenho. As informações do desenho. Porque durante a faculdade, eu entendi que o Revit ele vem justamente para facilitar o processo de projeto. Foi nesse gancho aí que eu consegui criar esse meu método. E bem depois que eu fui descobrir o que era BIM. Que legal. Quer dizer, você não foi, entre aspas, alfabetizada com AutoCAD, né? Não, que é o que normalmente, enfim, as faculdades, como assim, a gente aprendeu, né? No sistema 2D, digamos, você já quer dizer, você já pulou essa etapa, quer dizer, todo o teu processo de aprendizado já foi dentro de uma plataforma que exigia pensar no projeto de uma maneira diferente. Exato. Né? E aí apresentar, enfim, usar o Revit de outra maneira, né? Ainda bem que você tocou nessas, porque isso é bem importante. Eu nunca fiz CAD, não sei de CAD, não trabalho com CAD e não tenho interesse. Claro que não. E tenho raiva de quem sabe. Não tenho interesse. Então, quando você se formou, você disse que não imaginava trabalhar com isso, né? Mesmo porque eu acho que tem certas... Estou saindo da pauta completamente. Avacalhou, né? Vacalhei. Não, joga, rasga a pauta. Eu não posso rasgar porque tá no computador. Quando vocês quiserem. Quebra a tela do computador. Joga Mas eu acho... Mas eu acho assim, até quando você entrou na faculdade em 2010, você falou, né? 2009. 2009. Então, 9 anos atrás. Até assim, a carreira que você seguiu há 9 anos atrás, talvez fosse muito difícil, assim, porque a internet não estava tão evoluída quanto está hoje, para você conseguir fazer um comércio online. Não é? Isso é outro... É outro departamento. Então, assim, imaginar você lá, quando você entrou na faculdade, caloura lá, imaginar que você ia trabalhar com isso, você acha que talvez você nem imaginasse que essa profissão, que essa carreira existisse, né? Esse ofício de ensinar as pessoas online, né? Não presencialmente, online, comercializar produtos online, né? É uma coisa que há 9 anos atrás seria muito impossível. Quando que você deu esse clique assim, tipo, pô, eu não vou ser arquiteta, eu vou ser instrutora, eu vou trabalhar com uma outra coisa? Então, eu nunca parei para pensar. Até agora? Até agora? Então, Até bom. agora. Eu nunca tive a oportunidade de pensar, não, vou fazer isso ou aquilo. Não, A coisa foi seguindo, as né? coisas simplesmente aconteceram. Bom, é que também o Brasil, ele falta muito, é visível, né? A gente sabe que faltam muitos profissionais aptos a trabalhar com BIM. Porque... Bom, a gente tem que explicar um pouquinho o que é BIM agora. Pois é, Vamos vamos voltar. voltar pra pauta, porque o babaca aí passou e... Vamos lá. Não, só que... Não, vai. Vai. Não, diga. Mas não estava ruim. Tava ótimo, né? No tá caso, estragou tudo. Mas o que é BIM, afinal de O que é contas? BIM, né? Porque é o seguinte, eu imagino o AutoCAD como sendo, na verdade... Um grande amigo. Eu não vejo muita diferença no modo de pensar quando você está projetando em AutoCAD, do modo de pensar quando você está projetando numa prancheta. O que muda da prancheta para o AutoCAD são algumas facilidades assim de você
imprimir várias cópias, você diminui o tempo de execução do projeto, talvez, mas o modo de pensar é exatamente como você estivesse numa prancheta. Uma linha que você faz é uma linha que você faz. Sim. É diferente do Revit. O Revit você não trabalha com linhas, você trabalha com elementos, né? Elementos 3D. Então, acho que é importante explicar para quem não está acostumado com essa linguagem qual é a diferença e o que é exatamente o BIM, né? Bom, BIM tem um significado da minha palavra favorita, que é processo. Sim. O BIM nada mais é do que processo, fluxo de informações, a permissão da troca de dados entre diversos agentes participantes do processo, seja arquitetos, construtores, engenheiro civil, hidráulico, até mesmo o cliente envolvido. Então, toda essa equipe é possível na plataforma BIM. Tudo isso, essa troca de informações. Só que assim, eu vou ser sincera, porque o BIM, para muitos, e também para mim mesma, é confuso. Não é algo fácil. Porque assim, o BIM, ele hoje está consolidado o conceito dele. Sabemos que BIM é um processo de projeto que permite organizar as etapas de projeto, organizar todas as informações. Isso. Tudo que puder contribuir de informações a mais para o projeto, o BIM permite. Você falou uma coisa interessante, que é a informação, né? Informação. Hoje em dia tem a profissão que está muito em vogue hoje em dia, é a tecnologia da informação. O cara que mexe com o computador, faz programa, faz Sim. programa. Faz, O cara... Faz o cara. Não, pera, não, o cara não faz programa. O cara, assim, Softwares. Programa softwares e tal. Eu acho que o BIM tem muito a ver com isso. É a tecnologia da informação aplicada na construção civil, na arquitetura. Com certeza. Né? Arquitetura, engenharia e construção. Então, dentro de um projeto, você não está apenas desenhando, você está colocando um monte de informação lá dentro que ultrapassa, inclusive, a parte projetual, que vai depois para a obra construída. Vai para tudo? O projeto ele fica gravado ali para sempre e uma coisa que você pode depois na obra, depois de executado, você pode ir colocando mais informação naquele modelo, não é isso? Então, deixa eu complementar. Toda essa informação a mais da obra, do edifício, do modelo, é possível com a plataforma BIM. Só que eu tenho que deixar bem claro aqui que Revit não é BIM e BIM não é Revit. Boa, Porque exato, muitas pessoas confundem isso. Até foi confuso para mim. Deixa eu tentar adivinhar. BIM é a tecnologia em si. E o Revit é uma ferramenta para você usar essa tecnologia. Bingo! Porra, nota BIM 10. boa, BIM boa! Show! É isso aí. É que BIM significa Building Information Modeling. Que significa Building Informação do modelo da construção. Exatamente. Que é isso, assim, é aquela questão quando a gente desenha, para quem não é arquiteto, enfim, ou está tendo os primeiros contatos com isso, uma porta, ela no 2D, no AutoCAD ou desenho à mão, é só duas linhas, digamos, né? Exato. E na tecnologia BIM, ela é uma porta com medidas, largura, profundidade, altura, tipo de material, tipo de fechadura, revestimentos, etc. Assim como a parede. A parede no AutoCAD são duas linhas, né? E no Revit é uma parede com espessura, largura, profundidade, enfim, altura e os revestimentos, né? E ainda que tem o termo paramétrico. Tem o paramétrico. Paramétrico. E como é que a gente chega para explicar paramétrico? Paramétrico é tudo aquilo que possa editar o seu valor em um mesmo segundo. Uma atualização imediata. O paramétrico é como se eu vou pegar um objeto qualquer, uma mesa, ok? Vamos imaginar uma mesa. Tá, fácil, imaginei. Uma mesa, ela tem altura, largura, comprimento. Certo. Ela tem que ter, o objeto tem que ter pré-estabelecido esses valores. Não tem como locar uma mesa sem informar esses dados. O Revit só permite valores exatos, valores que contribuem para quê? Informação do modelo. E aqui não é nem informação de projeto, é de modelo, de bloco. Vocês chamam o quê do AutoCAD? Bloco? Não, bloco, sim, é um bloco, Mas um bloco com informação, no caso, né? Exato. Só que esses valores, a qualquer momento do projeto, eu posso alterar. Então, o termo paramétrico, ele se encaixa exatamente aí. Toda vez que eu quiser, ou se o projeto mudar, alterar, subir de revisão, sempre quando for necessário, eu posso trocar esses valores. E
tudo no projeto inteiro muda automaticamente. Entendi, essa cadeia muda completamente, né? Exato. Então, por exemplo, se eu vou mudar a especificação de um vidro, por exemplo, eu vou mudar as características do vidro e automaticamente Bom, eu não sei se eu poderia analisar o quanto de iluminação que eu vou ganhar ou perder dentro do edifício, ganho energético, sei lá, uma alteraçãozinha que você muda lá, você consegue mudar as características do edifício inteiro ali, né? Sim. Porque, digamos, você tem no edifício, sei lá, de apartamentos, por exemplo, você quer alterar a espessura da tua parede. Num desenho do AutoCAD, você tem que alterar em cada desenho, planta, corte, elevação, e manualmente fazer essa alteração, digamos, queira diminuir 1 centímetro, né? E aí, se você fizer isso numa tecnologia BIM, quer dizer, essa mudança é feita, digamos, numa propriedade de parede que em todas essas que têm as propriedades semelhantes vão ser reduzidas ao mesmo tempo, digamos, né? Mais ou menos por aí. Porque no Revit a gente trabalha com vistas. A gente tem uma vista... Vistas não, vamos colocar aqui janelas. Várias janelas em uma mesma tela. Então tem várias janelas. Eu posso ter uma janela de um detalhe, uma de planta, corte, elevação e um 3D. Tudo ao mesmo tempo, Tudo né? ao mesmo tempo. Então, se eu altero a largura da porta em uma elevação, por exemplo, vai mudar em tudo. Tudo. Entendi. Vai mudar em tudo. Isso a gente tá falando muito de tecnologia da informação e talvez indo bastante a fundo no que o Revit pode fazer, o BIM pode fazer. Mas uma das coisas mais básicas é justamente isso que você falou, assim, porque quando você muda uma medida física de uma porta, ela vai mudar planta, corte e elevação, né? Então o fato de você não estar modelando um desenho, mas você está modelando um modelo tridimensional. Show. Isso é uma diferença muito grande e é uma mudança muito grande de paradigma, de modo de pensar o projeto. Claro. E é um ganho muito grande pro jeito de você pensar a arquitetura, né? Com certeza. Agora você tocou num ponto bem importante, até porque é do próprio entendimento do que é a plataforma. Porque no Revit ou em qualquer software que permite a tecnologia BIM, todos os elementos que nós posicionamos, seja a parede, seja a porta, ou seja uma janela, ou seja um pilar ou uma viga, todos os elementos eles devem seguir como se fosse a vida real, como se fosse a obra real. Então, nós modelamos conforme o passo a passo igual à vida real. E vejam só, no programa, a primeira coisa, começamos pelo terreno. E assim, a obra vai evoluindo. Só que depois do terreno, eu preciso locar as vigas. Depois, exatamente como se fosse o passo a passo. E um dado bem interessante aqui, veja só, uma porta. Eu não consigo posicionar uma porta no Revit sem ter o quê? Parede. Uma parede. Ela não vai identificar. Ele proíbe. Olha que interessante. Ele não deixa. Você está maluco? Não deixa. Você está maluco? Porta voando. Vamos supor assim, qualquer coisa que a gente tente fazer que não obedeça teoricamente as leis da física normais, ele Mas não é deixa. interessante, eu não sabia disso. Não, mas é verdade. Porque tem que ser exatamente conforme a gente vai ser a construção, ou né, Exato. ter um pé na realidade, digamos. Né? Isso é um ponto bem interessante também para entender a arquitetura, não só programa. Fazendo um gancho nisso que você falou, porque eu até assisti uma palestra de um escritório de arquitetura de Porto Alegre, que chama Hype, e eles fizeram essa transição de começar a utilizar a tecnologia BIM e principalmente Revit lá. E eles falaram assim que a parte enfim, uma série de benefícios que tem usar a tecnologia, a plataforma e tal, mas uma das questões é que o processo demanda, assim, digamos, entre fazer na plataforma BIM e fazer no AutoCAD, o tempo total é, digamos, até relativamente parecido, o tempo que você gasta, totalmente. Só que eles falaram assim, o tempo que você gasta com BIM no começo do processo, ele exige mais tempo. Por quê? É isso que você falou, assim, a parte, você tem que já prever como é que vai ser a construção disso tudo. Então, todos os elementos que você vai incorporar, você já tem que ter um conhecimento total de como que vai ser a obra disso. Então, a demanda, digamos, de tempo e de pensamento sobre o objeto a ser construído na parte de um estudo preliminar é muito maior
do que quando você está desenvolvendo com o AutoCAD. Que o AutoCAD, por exemplo, você começa um estudo preliminar, digamos, de maneira inicial, e aí isso vai evoluindo, mas com o tempo vai ficando mais complexo. E na plataforma BIM você já tem essa necessidade de pensar como um objeto total, global, desde o início. Então eu achei interessante que ele falou assim, a gente não está aqui numa luta por tempo, por ser mais rápido, mas por uma série de outros benefícios e tal, né, que a gente pode até entrar um pouco, mas principalmente precisa de muito cuidado na hora do início do projeto. Né? A metodologia projetual é diferente. É diferente, exatamente. Não tem como... Não há comparação. Não tem o que comparar CAD e BIM, porque são coisas distintas. É outro jeito de pensar. Completamente distintas, exato. O BIM, por si só, é um pensamento, é um entendimento, baseado em conceitos. Né? Por isso que o CAD linha é parede, outra linha é banheiro. Uma linha é qualquer coisa Uma também, linha é qualquer coisa. E você falou também uma coisa que é interessante, que o Revit ele não permite qualquer coisa, ele não permite alguma coisa que contraria as leis da física, as leis normais, resumindo assim, fazendo uma brincadeira. Mas isso... Por exemplo, eu trabalho com projetos de arquitetura e projetos complementares também. Então, lá no nosso escritório, a gente faz compatibilização de projetos hidráulicos, elétricos, estruturais e arquitetura. Então, a gente, às vezes, acontece da gente projetar uma coisa que é inexequível, porque você tem às vezes passa pela nossa vista, uma incompatibilidade entre o projeto estrutural e o projeto elétrico, por exemplo. No Revit isso deve ser mais evidente, talvez o Revit não permita que a gente deixe passar esse tipo de erro. Outro ponto bem interessante. Aqui só tem ponto interessante. Olha, eu tô fazendo perguntas muito mais inteligentes que você, cara. Você é mais inteligente. Eu sei. Que a gente está entrando nessa parte de quais os pontos positivos, né? Isso. Eu tô seguindo a pauta bem ou mal. Não, porque assim, eu posso dizer assim, eu sou um grande... Não vou falar assim. Fala! Eu sou um grande amante do AutoCAD ainda. Né? Certo. Que eu ainda não ingressei, digamos, ainda na tecnologia BIM como um todo. Mas é interessante porque até pesquisando aqui para o podcast e tal, você começa a ver os diversos pontos positivos que tem, né? Evidente que tudo tem pontos positivos e negativos, assim. Mas eu acho que nesses pontos positivos, por exemplo, que eu achei, né, interessantes a integração dos modelos, né, digamos, do projeto de arquitetura, dos projetos de engenharia, dos complementares e tal, que tem uma integração total, né? A informação está muito concentrada num modelo só, então você consegue controlar melhor as informações. A questão de você reduzir tempo de desenho, mas aumentar o tempo a ser dedicado no projeto, na conceituação, na concepção do projeto. Você poder produzir mais desenhos. Então, você pode produzir mais plantas, mais cortes, mais elevações de uma maneira muito mais simples, né? Do que, enfim, tem que desenhar manualmente cada projeto no CAD. Enfim, diversos outros pontos positivos, assim como questão de... entrando na parte de sustentabilidade, eficiência energética, que você tem controle total do objeto, e eu vi diversos plugins que você consegue inserir e, por exemplo, qual é a quantidade de lux que eu preciso dentro desse ambiente. E aí você tem uma janela que é paramétrica, digamos, você consegue alterar as dimensões e ver, com esse tamanho de janela eu consigo ter essa entrada de lux que é o ideal para esse ambiente. Ou senão eu posso reduzir por uma redução de custos. Enfim, é muito mais dinâmica a maneira como você pensa o projeto e consegue trazer soluções. Com certeza. Até porque o próprio Revit permite análises. Análise de sombreamento, carta solar. Até tem uma carta solar dentro do Revit. Então, todas essas análises são possíveis. Só que eu lembro que você falou, agora há pouco, da compatibilização de projetos. Ter uma equipe do processo de projeto hidráulico, outra do elétrico e outra estrutural. Então, é bem interessante destacar aqui, se eu estou em um determinado espaço, desenhando o meu modelo arquitetônico, eu poderia ter o Cazu do outro lado da quadra, na casa dele, fazendo o elétrico no mesmo arquivo. No mesmo arquivo? No mesmo arquivo. Como? Pode isso, Arnaldo? Claro. Sim, exato. Então, a gente chama de modelo central. Caramba. É como se fosse o modelo central a mãe. Não, mas espera aí, não entendi. Esse arquivo tá no meu computador ou no do Cazu? Tá na nuvem. Tá na nuvem. Tá no meu, tá no dele, tá na nuvem. Mas, tá num Dropbox da vida? Mas poderia ser... Não, é na nuvem do próprio Revit. Puta, que legal.
a gente chama de work sets. Pô, daí dá briga, né? Tipo, quero mudar essa parede pro lado. Né? O cara fala, não quero. Não, É que por exemplo, o arquiteto teria a possibilidade de mexer só dentro da parte de arquitetura, o engenheiro fazer a Cara, isso é configuração ou não? fantástico. Isso é fantástico. Outra palavra que eu não citei aqui ainda e que é muito importante destacar: colaboração. Colaboração entre todos que estão participando do projeto. Sim. Então, eu estou aqui colaborando com cada um de vocês se tivesse nós 3 sentados em uma máquina e cada um em uma disciplina. Isso é colaboração. É modelo integrado. Modelo integrado é quando integra diversas etapas de projeto, disciplinas ou qualquer informação que nós poderíamos citar. Porra, isso é muito interessante. Trabalha no mesmo arquivo. Vamos tentar imaginar essa mãe que comanda o modelo central. Existe o modelo central que está sob nós 3, ok? Cada um de nós é responsável por uma disciplina de projeto. Tá. E essa minha disciplina de projeto, vamos supor que a minha seja de arquitetura e você estruturas em concreto, ok? O Revit permite a representação da arquitetura para que ele possa visualizar transparente. Então, para que ele desenvolva o projeto estrutural, ou se você estivesse no elétrico ou hidráulico, ou qualquer disciplina, nós poderíamos estar vendo o modelo da arquitetura ou as outras informações como se fosse em segundo nível. Um fantasma lá, né? Exato. Então, Exato. estamos os 3 trabalhando no mesmo modelo que está lá na nuvem do Revit. Exato. Eu vejo de um jeito, você vê do outro, ele vê do outro. Eles estão projetando tudo ao mesmo tempo, tudo... Nossa, É tipo assim, engenheiro, presta atenção. É o seguinte, a gente tá aqui falando aqui, eu tô mudando essa parede, tá vendo? Aí, então, agora você vai locar esse pilar mais pra direita aqui, refazer esse cálculo aqui, que a gente já tá ao mesmo tempo mudando simultaneamente. Sei, cara, e dá E briga já lá no puxa escritório isso aí. tomada, já puxa cano, tudo, né? Aí, tipo, você tira a parede do lugar e fica só as tomadas no ar, daí o Revit não deixa. Daí tem que voltar e pensar Daí- de novo da tomada. Toca um Exatamente. apito lá no engenheiro eletricista, lá, pá. Pá, não pode. O que mais acontece é viga pairando no ar. Mas isso ele deixa fazer ou ele já identifica? Ele faz, pô, peraí, Não, isso aqui. Viga Identifica. parando no ar. Tem um erro. Não é que parou no ar. Não é assim. É como se estivesse atravessando um outro elemento. Ah, tá. Ele identifica a intersecção de Exato. elementos. Incoerências de projeto. Ah, Lá no Essa é a escritório, esse é um problema que acontece lá no escritório. O nosso amigo do projeto de concreto faz as formas e tudo lá, e daí vem o pessoal o cara que está fazendo o projeto hidrossanitário, por exemplo. Aí ele quer passar tubo de queda em tudo que é viga, em tudo que é laje e tudo mais. Então faz furo. Aí o que faz? Daí ele faz o projeto dele em cima das formas do estrutural, manda para mim. Daí eu tenho que passar para o engenheiro estrutural para daí ele ir lá e prever os furos e tudo mais. E sempre tem um ou outro, cá entre nós, não vai por isso no podcast. Não, tá, já tirei. Às vezes tem informação que fica faltando e quando o cara vai ver Com lá não tem o certeza. furo na viga. Daí Tanto isso que... daí deve apitar lá no Revit, deve ficar vermelho, sei lá. Às vezes não. Às vezes, aí é que está o papel do arquiteto nessas horas. Ou do engenheiro. Tem que saber lidar com a incoerência que está dita pelo Revit e saber trabalhar em cima disso. Entendi. Até uma das questões da tecnologia BIM, enfim, ou do Revit que a gente tá lidando, é essa questão da minimizar os erros, né? Que eu acho que isso é uma parte muito importante, assim. Porque dentro de qualquer projeto de arquitetura, enfim, qualquer atividade humana, erros acontecem, mas a ideia dessa tecnologia também é minimizar isso, principalmente na hora do canteiro de obras, né? Quer dizer, que a gente já consiga prever quais vão ser os problemas, os erros que podem acontecer e já reduzir isso. Antecipação, né? Que naturalmente isso reflete em custo, né? Evidente que não precisar refazer certas coisas durante a obra, não precisar recalcular outras coisas, enfim, isso envolve uma questão de custo que, enfim, é o que todos estamos preocupados em termos de investidores, etc., né, de clientes. A minha opinião pessoal em relação a esse processo de projeto, que eu tanto queria falar e tanto falo hoje em dia, é a mesma palavra. Qualquer pessoa que pergunte qual que é a diferença, o que faz, o que não faz, qual que é o ponto principal, qual a vantagem principal que você diz para mim, que vantagem em relação ao software 2D ou 3D, para mim sempre foi a organização do projeto. Então, como o Revit permitia organizar o projeto da minha forma,
Porque qualquer um pode ter a sua forma de trabalhar, o seu próprio método. Eu fui entender que eu poderia falar do meu processo de projeto, da minha organização, do que a gente chama de template. Eu podia falar da minha organização do template em BIM. Então, assim, quando eu estava fuçando, desde quando eu estava fuçando, eu já fiquei pensando na melhoria do processo de projeto, que permite agrupar, organizar em disciplinas. Eu poderia ter uma disciplina de arquitetura, outra de elétrica, outra de hidráulica, e eu poderia organizar tudo isso. Bom, você, Carol, você contou que a sua experiência no Revit começou na faculdade. Você teve, talvez, o privilégio, vamos chamar assim, de iniciar a tua carreira como arquiteta já usando essa linguagem Revit. Mas eu acho que isso não é uma realidade para a maioria dos estudantes de arquitetura. Como que você vê que é hoje a iniciação do Revit para quem está estudando agora? Acontece logo na faculdade ou não? Ou é mais depois que a pessoa se forma? Então, algumas universidades dão Revit, outras não. Por incrível que pareça, algumas universidades hoje em dia já estão adotando a disciplina Revit no primeiro período. O louco, é mesmo? Sim. Isso como que eu posso dizer? Não é algo, eu não vou dizer que é algo bom ou que é algo ruim. Tá. Porque eu acredito que todo arquiteto precisa conhecer o que é uma lapiseira, o que é um sulfurizê. Também acho. Eu acho isso um papel importante, até porque para consolidar o pensamento, entender a perspectiva, fuga de 3 pontos. É verdade. Tudo isso. Precisa. Mas eu acho que talvez, enfim, a gente não cabe a nós aqui julgar a metodologia dessa ou daquela faculdade, mas devido a essas características que o Revit tem de projetar em 3D e tal, de repente o Revit até poderia ser usado como uma ferramenta para ensinar um pouco de arquitetura para os alunos, né? Claro, nossa, isso seria um avanço muito grande na graduação. Eu vejo que para o cara poder ter dominar o Revit plenamente, ele precisa ter um entendimento de arquitetura, porque ele precisa saber como funcionam os elementos de estrutura, como que funcionam até os elementos de arquitetura, né? Como que se encaixa uma esquadrilha numa parede. Pois esse que era o ponto que até fazer um contraponto aqui da positivo e negativo, mas só para fazer isso assim. Pro estudante, assim, a pessoa que não tem tanto conhecimento, por exemplo, estrutural, viga, pilar, etc., laje, não se atrapalha um pouco na parte de começar um modelo na hora do Revit, porque, de certa maneira, você precisa ter um pouco de experiência de obra, uma vivência dentro da arquitetura, para conseguir desenvolver um modelo melhor dentro do Revit. Né? Não sei se eu acho que sim. Isso é um dilema, mas nem acho que é não, isso. Eu acho que sim, mas acho que não impediria do cara, de repente, ter uma iniciação no Revit logo no primeiro semestre, como ela falou. É que assim, o Revit, ele permite você colocar a estrutura depois. Ele permite, por mais que não seja a forma correta, mas ele permite. Sim. Colocar a viga depois, lógico. das paredes, depois dos pisos, ele permite. Só que o conceito não é esse. É sempre colocar ferramenta, elemento por elemento, como se fosse a vida real. Como se, de certa maneira, o estudante ou quem está começando a arquitetura não necessariamente usa todos os recursos que a tecnologia BIM tem, mas conforme ele vai aprendendo mais dentro da arquitetura, ele também vai utilizando melhor os recursos da própria tecnologia. Né? Porque é evidente que em modelos em que você consegue... Lógico, tem essa coisa da edição dos modelos, das modificações serem muito fáceis e muito simples, em teoria. Ao mesmo tempo, também tem aquela questão de você desenvolver automaticamente planilhas, né? Com quantitativos, por exemplo. Quantidade de tijolo que está indo, quantidade de reboco, de cerâmica, enfim. Qualquer quantitativo dentro da obra, você já conseguir gerar planilhas. Evidente que, num primeiro momento, talvez você não vai usar todos esses recursos também, né? De planilhas e tal, mas inicialmente você vai ter um modelo que vai evitar sobreposição, que vai evitar erros dentro do projeto, e daí conforme você vai evoluindo, talvez essas planilhas, essas coisas que são uma evolução dentro da plataforma, né? Exatamente. O Revit, ele é um programa muito complexo. Ele é muito complexo devido a N
ferramentas, possibilidades, informações que nós podemos agregar, Sim. colocar, definir, configurar, tudo isso. Eu acho que o fato dele ser muito complexo talvez assuste um pouco as pessoas e eu sei que cria um grau de dificuldade. Cria uma certa resistência, né? Também cria uma Como certa... existe até hoje em escritórios resistentes. Pois é, eu até tenho uma pergunta até pessoal, assim. Pode expor a tua personalidade, eu cara. gostaria muito... Tem uma dificuldade em mim. Tô num dilema! Eu já tentei uma vez implementar o Revit no escritório. Cara, me dá a mão, eu também, cara. Você também? Aham. Não acredito. E desisti. Eu tive que desistir. Talvez o jeito que eu fiz não tenha sido o ideal, assim, porque a gente fez no momento que a gente tinha prazo para cumprir. Não era um momento de aprendizado, era um momento de entrega de projeto, assim, vamos dizer. Mas eu acho que uma questão é como fazer a implementação disso dentro dos escritórios, né? Quais são fazer as essa dificuldades? transição, Não sei como é que você vê isso, essa tua vivência dentro dessa área, assim. Eu vejo que sempre nós vamos voltar de novo na palavra colaboração. A colaboração serve não só para o modelo, e sim para o aprendizado. Então, quando o escritório precisa migrar, precisa enfrentar essa barreira, precisa de 2 ou 3 integrantes do processo de projeto para que aprenda a tecnologia. Tá, então vamos dizer, num escritório grande que seja, vai ter um cara chave, alguns caras que são chaves do escritório que vão dominar isso e vão passar essa informação para os outros colaboradores do escritório. Ótimo. Se um determinado grupo, em um grupo maior dentro do escritório, soubesse BIM, soubesse Revit, com certeza iria contribuir para o sucesso de toda a equipe. Porque se você pegar uma empresa inteira e colocar ao mesmo tempo para migrar, insucesso. Foi o que aconteceu. Não vai dar. Não vai dar. Não vai rolar. Fracasso Fracasso retundante lá no escritório. Então, é melhor formar ali 2 ou 3, ensinar 2 ou 3, treinar. 2 ou 3, e esses mesmos 3 vão passando a informação para os demais grupos. Tá. Até que todo o ciclo do escritório inteiro esteja apto a trabalhar em BIM. E eu tenho a impressão também que aqui no Brasil, pelo menos, os arquitetos e os engenheiros calculistas, os engenheiros calculistas, eu tenho a impressão que a gente trabalha em BIM há um certo tempo. E agora existe uma vontade dos arquitetos de ir migrando para essa tecnologia. Mas eu não vejo por aí muitos engenheiros mecânicos, por exemplo, projetando projetos de ar-condicionado em BIM. Não vejo engenheiros eletricistas. Mas tem. Tem, né? Tem. Porque assim, um projeto não seria completo se só tivesse arquitetura em BIM. Não é? Não, é todas as disciplinas. A gente precisa ter todas as disciplinas para extrair da tecnologia o máximo que ela pode dar, né? E também é bom colocar aqui, não é só as etapas de projeto, hidráulico, elétrico. Dentro da arquitetura, nós podemos também planejar o estudo de viabilidade, estudo preliminar, anteprojeto, executivo, prefeitura. Uma informação que eu vi até no Arc dele recentemente, que até notícia de março agora, que teve um congresso na Espanha sobre BIM e sobre a tecnologia e tal. Parece que a Espanha, ela a partir agora do final de 2018, vai exigir que todos os projetos que envolvam obras públicas utilizem a plataforma BIM como modelo de projeto e de arquitetura. Parece que tem uma recomendação, digamos, da União Europeia para que isso aconteça. Então, que os países comecem a implementar isso de uma maneira mais eficiente e tal. Que eu achei muito interessante, assim, é um caminho que parece que todos os escritórios de arquitetura e os complementares vão ter que precisar se adaptar a essa nova tecnologia, essa nova maneira de pensar o projeto, né? BIM hoje não tem mais volta, não tem como voltar. Pois Na verdade, o BIM ainda vai estourar no Brasil. Porque ainda eu não acho que o Brasil ainda está muito atrás, né? Está muito atrás. Você falou da Espanha, né? Uhum. Da União Europeia. Ok. Só que muito antes da Espanha, o primeiro país que exigiu, vejam só a diferença, exigiu não o projeto impresso, e sim o arquivo Revit. Caramba, não dá para ter chuncho. O arquivo Revit. Singapura. É mesmo? Singapura. Pois é, isso é uma coisa também a se pensar, né? Com o Revit, com o BIM, o que é uma prancha impressa, né?
Porque se você tem um modelo tridimensional lá, né, com todos os projetos integrados, com as informações que você pode, inclusive no momento da obra, ir aumentando e acrescentando no projeto. Porra, por que você vai imprimir prancha, planta, corte e elevação? Vai ter um projeto holográfico no meio da obra. Talvez não holográfico, né? Mas um modelo tridimensional. Não, é que muitos arquitetos gostam de desenhar por cima do impresso. Ah, é verdade. Então aí a gente tem uma exceção. É verdade. Não, mas é interessante porque os governos começam a identificar que esse é um tipo de ferramenta que vai minimizar erros, custos, digamos, falcatruas, né, dentro do projeto, enfim. Erros de quantitativo, por exemplo. Aqui no Brasil, eu trabalho bastante com obra pública. Aqui no Brasil, o que vai lá para a licitação, no final das contas, é uma planilha orçamentária, né? Uhum. E aquele preço. Então, se tiver algum erro, algum problema em quantitativos... Que é muito fácil acontecer, né? Isso acontece. Você faz o cálculo manual, digamos. Né? Exato. Em CAD, sim. Em CAD, sim. Esse erro vai para a licitação. Exato. Então, o poder público está descobrindo que essa é uma ferramenta que falha menos. Agora, deixa eu te fazer um questionamento. Imagine o seguinte, você está ali com o cliente discutindo e você fala assim, olha, a gente pode... digamos que automaticamente já sai um pré-orçamento da tua obra inteira. Fala assim, olha, se a gente fizer um aumento de 5 centímetros na altura do teu pé direito, quanto que isso impactaria em termos financeiros? Né? Assim, automaticamente você tem esse valor. Quer dizer, tem um livro até que a gente citou nos podcasts antigos que chama O Custo das Decisões Arquitetônicas. Olha que interessante isso, que você pode, digamos, olha, você vai ter uma melhora na temperatura interna de cada apartamento, sim, né? Digamos, na temperatura ambiente, e só que vai ter a um custo tal. Né? Quer dizer, todas essas decisões elas vão ser baseadas em termos estéticos, funcionais, principalmente de custos, né? Quer dizer, é tão integrado nesse sentido que o pensar sobre arquitetura é muito dinâmico também. Né? É interessante que não há prioridades. Tudo é prioridade. Não tem como colocar o custo acima do material. Não tem ou vice-versa. Tudo é prioridade. E é tudo informação que você vai colocando no modelo. Eu vi os termos assim que eu vi na minha pesquisa e tudo. Tem o BIM, ele naturalmente te dá o modelo tridimensional. Aí tem o BIM 4D. Né? Que é o quê? É como é o 4D? Não sei. Hoje nós estamos no 7D. 7D? Porra! Que é isso? Sim. Nossa, não, 7. eu cheguei no 5 lá, que era com orçamento e tudo. Qual que é o 6, José? Eu acho que o 4 é tipo o tempo, o planejamento da obra, coisa assim, não é? O 5 é a precificação daquele negócio. Custo. E agora, o 6, o 7? O 6D é tudo o que envolve o ciclo de vida da edificação. Desde do começo da ideia, do projeto, análises, documentação, todo o ciclo de vida, inclusive a reforma pós-uso. Nossa, tudo caramba. isso é 6D. O 7D, me desculpe, eu não vou me Não, mas o 7D é segredo. Esse negócio... Ele não vai falar. Cara, esse negócio tá virando, tipo, lembra do MP3, que virou MP4, MP5, MP6? Você lembra disso? Eu lembro. Mas esse esquema é como se fosse assim, um monitoramento pós-obra, digamos. Os ar-condicionados precisam de manutenção a cada 10 anos, 5 anos, digamos. Quer dizer, o próprio modelo vai lembrar, você precisa fazer manutenção disso, ou os equipamentos não, sei lá, estão precisando... Também, mas o principal é que a qualquer momento do ciclo de vida da edificação eu posso voltar no arquivo, voltar no projeto. Pois é. Voltar a ter decisões, tomadas de decisão. Para uma futura reforma. Exato. Não, você pode, por exemplo, daqui a 2 anos Deus você reparou do uma céu. patologia lá no concreto. Você volta no modelo e coloca lá, pilar tal problema. E o negócio fica gravado. Estou em meio ao oceano, a deriva, o meu barco salva-vidas é você. E já dele... A gente falou bastante da plataforma BIM e a gente já se centralizou bastante no Revit, né? Mas eu acho que só para a gente dar um panorama geral, porque existem outros programas também. Eu vi lá, né, tem o ArchiCAD, tem o Vector, tem o Allplan, Dynamo, enfim, tem algumas outras ferramentas também que trabalham dentro dessa tecnologia e alguns desses, ou melhor, vários desses programas também incluem plugins, né? Quer dizer, que você pode aprimorar e melhorar e tal. Mas acho que os principais que a gente pode conversar um pouco é sobre o Revit e o ArchiCAD, talvez um pouco essa comparação, que eu acho que são os dois maiores, digamos, ou os mais usados, né? Os dois permitem a plataforma BIM. Só que quem está consolidado no mercado hoje é a Autodesk. Pois é, o Revit é da Autodesk, que é o Revit mesmo é da fabricante do Autodesk. AutoCAD, que tá Exato. todo mundo acostumado, né?
É o programa que está mais difundido, digamos. Com certeza. Até porque o Revit é mais completo e mais complexo. Então, Permite mais coisa. Permite muito mais informações. Muito mais informações precisas. A Autodesk tem um outro software BIM, não tem? Você comentou lá? Dynamo? Acho que É, o Dynamo. isso. O Dynamo, ele também é do Autodesk, ele permite importar o modelo do Revit e com ele trabalhar em formas complexas. Uhum. Formas muito mais paramétricas do que altura, largura. Mas a Hadid, por exemplo. Exato. Ah, uma coisa louca. É, entendi. Exatamente. É um complemento da ferramenta ali, né, do software. Né? Uhum. Que eu achei interessante porque, assim, tem pontos positivos e negativos em qualquer programa, né? Uhum. Tem gente que diz que é mais fácil aprender no Revit, tem gente que o Revit às vezes dá mais bug e às vezes o ArchiCAD funciona melhor, enfim. Tem, quer dizer, diversas opiniões, né? O que eu achei interessante, assim, você baixar as versões gratuitas de cada um e fazer testes e simular como é que você se adapta a cada ferramenta. Eu brinco muito, por exemplo, eu aprendi a mexer na questão de imagens e tal no Corel, que é uma coisa que, dificilmente as pessoas usam mais, assim, né? Photoshop, Illustrator, entre outras coisas. Mas é o tipo de ferramenta que eu me adaptei e consigo aproveitar os recursos da maneira que eu preciso. E você hoje é um cara que usa Corel e AutoCAD. Você é um cara... Eu sou um cara do passado, cara. Não, mas eu também amo o Corel. Olha aí. Não, o Corel me apaixona. Eu uso Corel também. Vou confessar. Tô pagando de moderninha, mas eu uso Corel. Mas é interessante, assim, o experimentar essas novas ferramentas. E também uma outra coisa que na parte, assim, na hora de você implementar esse sistema dentro do teu escritório, também é interessante saber que tipo qual dos programas está sendo mais utilizado pelos estudantes. Porque isso também facilita na hora de você contratar um estagiário, né? Quer dizer, achar mão de obra para trabalhar contigo. Exato. Porque, normalmente as escolas estão dando mais, enfim, ensinando mais Revit. Então, legal. Então, talvez essa seja uma plataforma que vai ter um futuro, né? Vai ser mais utilizada. Posso fazer só um adendo? Uhum. Tem uma pergunta que eu acho muito importante, sempre me fazem, e eu vou falar aqui. Sempre me perguntam se precisa passar pelo AutoCAD. Precisa aprender o AutoCAD antes do Revit. Tá. Então, eu não aprendi. Eu tive lá uma disciplina de CAD, 2, mas nada relevante. Então, na minha opinião, não é necessário aprender o CAD antes do Revit. Não é uma Olha, coisa, não é uma escadinha. Não, Primeiro você não é aprende uma o negócio. escada. Não é a mão, CAD e Revit. Isso não existe. Tá. Isso não existe. É importante, o arquiteto pegar numa lapiseira, num sulfurizê, é importante. Mas se ele não quiser, se ele não preferir, ok? Tem outro ponto que isso contribui. O Revit, ele permite uma caixa de desenho. Nessa caixa de desenho, nós podemos desenhar uma linha. Uma linha que não seja parede, uma linha que não seja janela. Nós podemos desenhar a forma que for. Mão livre, é isso, né? Mão livre. Né? O Revit permite isso. Então, se você quiser fazer um detalhe lá, que na verdade não está agregado a nenhum material, você quer... Claro. Né? Claro. Você pode usar ele como Claro. AutoCAD, né? Pode, como 2D, pode, digamos, pode. né? Inclusive, dá para configurar layers, corzinha, espessura de linha, estilos de linha, dá para fazer isso também. É usual isso? Linhas? Com certeza. Com certeza. Linhas, para mim, no Revit faz parte total do processo de projeto. Vejam só um exemplo que eu vou citar agora. O meu TFG, ele não possui nenhuma reta. Ele é inteiro curvilíneo. Inteiro curvilíneo. Mas que complicação. E eu gosto de complicar as coisas. Eu gosto de... Existe um jeito fácil e um jeito difícil. Não, eu sempre vou pro mais difícil. No meu trabalho final de graduação, eu não peguei no papel e nem na lapiseira. Que Foi isso? Foi tudo modelado, tudo pensado. Não, e eu preciso mostrar para vocês o meu projeto depois. Zaha Hadid. Total. Nossa, loucura total. Loucura. 3 edifícios, um era hotel, outro residencial, outro comercial, embaixo galeria, ainda tinha um L ponto. Então, imagine fazer isso em 2D ou, sabe, planta com elevação. Isso não existe, né? Cara, eu chamei todos os meus amigos para me ajudar.
Na noite de entrega ainda. Nossa, 3D, isso que é cortes. arquiteto. Nossa, a galera ficou de cara comigo. Isso que é arquiteto. Isso é Carol, então, muito obrigado por ter vindo, por ter aceitado o convite. Eu agradeço o convite, foi um prazer imenso estar aqui com vocês. Uma honra, né, participar de um episódio. Que é honra nossa! Mas muito legal, eu agradeço bastante. Eu queria que você divulgasse daí os seus contatos, as suas plataformas, porque, enfim, você também dá curso, palestra, tem vários conteúdos gratuitos também que tem no seu Sim, site, para sim. quem quiser iniciar dentro dessa parte do BIM e tal, que eu acho que é super importante. Enfim, passe todos os seus contatos. No meu site tem um departamento lá de blog. Lá eu coloco artigos que eu desenvolvi no mestrado e também no doutorado em relação à plataforma BIM. Então, como material material de acesso, um conteúdo a mais que você pode tirar para ler durante o dia, é bem interessante. Legal. Mas tem a loja também e eu tenho curso gratuito. Se alguém tiver interesse, eu coloco aqui à disposição, está no meu canal, ou então, se alguém quiser acessar pela plataforma online, tem que passar um e-mail para mim. O e-mail é contato@arquicarolinaraújo.com.br. O meu canal é Carolina Araújo, Arquitetura BIM. Aham, O Facebook tem um grupo, Revit Architecture e BIM com Carolina Araújo, aham. que é um portal. Lá a gente costuma tirar dúvidas. Quem tem dúvida tira um com o outro. É bem legal. Legal, É bem legal. ótimo. Vão se ajudando lá, sim, né? todo mundo... Trocar ideias. O teu site, como é que é o site? arquicarolinaraújo.com.br. Aham. Que é ARQ, mudo, Isso, Carolina isso. Araújo, tudo junto. Tudo junto. Isso aí? É isso? É isso, Cazu. Um grande abraço a todos. Abraço. Até a próxima. Até. Então, gente, queríamos agradecer o pessoal que entrou em contato conosco. Primeiro, uma coisa importantíssima, queria agradecer que a gente já superou a marca das 100 avaliações no iTunes. Então, Ô, louco! sério, para ser mais exato, nós temos 103 avaliações no iTunes. Nossa, agora rumo a 1000 avaliações. Que mais que a gente tem que falar aí? No Instagram, o Lucas Apóstolo chamou nossa atenção aqui, Cazu, olha só. Comecei a ouvir os podcasts há pouco tempo e no episódio 48, porque fiz arquitetura, eu resolvi ver quem vocês são. Aí eu percebi que o arroba do Cazu tá errado. Olha aí. Denúncia! Teu arroba tá ruim aí. Tem um E a mais, tem um E a mais. Ele tá no segundo período de arquitetura e gostando bastante do nosso programa. Vai recomendar os colegas. Valeu, Lucas. Qual que é o teu arroba, então, Cazu? Só pra quem quiser te seguir aí nas mídias sociais. Meu arroba é @Cazu, K-A-Z-U, Maoski, M de Maria, A-O-S-K-I. Obrigado, Lucas. Não sei se vocês repararam que o Cazu tá gravando esse agradecimento do banheiro. Tá Foi lá uma com o fonezinho de emergência. ouvido no Skype. Que mais que temos? No Instagram ainda, um abraço pro João Neto. Vamos ler a mensagem dele aqui. Leia, vamos lá. Olá, galera, tudo bem? Tudo bem. Bem, deixando os elogios que vocês já devem estar acostumados de lado, comecei a ouvir vocês por acaso no Castbox. E como estava para começar o curso de arquitetura, eu resolvi ouvir. Vou ser bem sincero, não gostei do primeiro episódio. Mas é uma merda mesmo, né? Eu acho uma bosta também, a gente devia tirar É. aquele troço do ar. Vamos Não tem tirar. Sei lá, não tem como? Não. Sem falar que depois nosso feed lá vai ficar, tipo, começando a partir do episódio 2. Ficou proibidão. Mas tudo bem, ele falou, ó, não consegui nem terminar. Achei muito tedioso. Foi foda. A sinceridade dói. O cara pegou os elogios e mandou essa aí. Não consegui nem terminar. Achei muito tedioso falar de filmes. Mas enfim, assim como nas séries, resolvi dar uma chance e fui ouvir o segundo. Desde então me apaixonei pelo Arquipapo e tô maratonando. Levei quase 2 meses pra terminar e é muito bom voltar ao presente. Só lamento não ter mais Arquipapo pra ouvir todo dia. É verdade. Foi muito legal ouvir o Cazu mandando um abraço pra ele no episódio do Richard Neutra. Então, João, eu odeio o número 1 também. Pois é, mas enfim. Que bom que você conseguiu ultrapassar a barreira do número 1. Se você Só for os indicar fortes. se você for indicar o Arquipapo pra alguém, indique pra não ouvir o 1. Tem mais alguma coisa? Mas também a gente sempre gosta de agradecer todo mundo que curtiu lá, mandou emoticons. Gostamos também. Eu queria agradecer aqui quem entrou em contato aqui, o Roger Lemes.
Não, ele falou o seguinte, a respeito do episódio de TED Talks, que foi o penúltimo, né? Não esse que você acabou de ouvir, o outro. Ele falou que, para ele, as melhores aulas de arquitetura eram aquelas que o professor passava uma palestra e depois debatíamos sobre o assunto. É uma palestra mais inspiradora que a outra. Então, provavelmente, o professor passava o TED Talks lá e gerava essa discussão, né? E ele falou aqui que já vai deixar 2 dicas. A primeira, que era da Amanda Burden, que ela fala sobre o projeto urbano, que acho que até comentei no final do episódio e tal, a gente só citou ele. E a segunda, TED Talks, que é do Apollo Robbins, que é o poder da manipulação da atenção das pessoas. Cara, eu inclusive eu vi, é bem interessante, vale bastante a pena, não tem a ver necessariamente com arquitetura, mas vale a pena. O Daniel Ostrovsky colocou lá no nosso site, no comentário do post TED Talks, ele escreveu assim: parabéns por mais um programa, pessoal. Acabou que acho que já assisti a maioria desses que vocês falaram, mas é sempre bom para dar uma vontade de rever algum deles. Vou deixar aqui alguns links dos meus favoritos que acabaram ficando de fora da listinha de vocês. Então, cara, ele colocou aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 outros TED Talks bem legais. Então, recomendo para você que gostou do nosso episódio, de repente vai ali no nosso site, www.arquipapo.com.br, e vai lá no post do episódio do TED Talks e veja lá nos comentários a sugestão do Daniel. Massa. Só, você pode dar um... Vou falar só do favorito que ele falou dele aqui, que é o Why Great Architecture Should Tell a Story, que é do Ole Shearing, que ele colocou que é o favorito dele ali. Mas ele colocou uns outros, então fica a dica. Massa, valeu. O Eric Apolinário escreveu sobre o episódio de TED Talks, ele falou, esse tá uma delícia. Olha aí. Gente, falando novamente das nossas redes de contato, vocês podem entrar em contato conosco pelo blog, no arquipapo.com.br. Quem quiser mandar e-mail pra gente é no contato@arquipapo.com.br. Quem quiser entrar em contato conosco pelas redes sociais, estamos no @arquipapo, tanto no Facebook quanto no Instagram. E quem puder deixar uma avaliação lá no iTunes, sempre ajuda. E é isso aí. Isso aí. Beleza? Valeu. Beijo. Então, daqui a 15 dias, estamos de volta. Tem mais. Até a Tchau. próxima. Essa estrada escura, a carona que eu peguei pra sair. Mas então tá, deixa eu voltar lá. Isso. Nada a ver essa pergunta. Falando essas besteiras. A alegria das crianças do dia Onde que eu parei? Não sei bem, mas é... saindo pra curtir umas férias, um sorriso. Dá uma cerveja lá. Opa, Não, aí não. sim. Quando... Muda a pergunta. Não, vamos dar pergunta agora. Não, pode fazer. Pra chegar. Pode falar que a gente corta depois tudo. Você nem vai reconhecer. Você vai falar, puta, falei isso? A gente pega um pedaço de uma frase, põe no meio da outra, compromete todo mundo. Conta